Olá, meu amigo cartoleiro, minha amiga cartoleira, sejam todos vocês muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do professor Lourimar Mendes para falar da rodada 16 Cartola FC. Nesse vídeo nós vamos escalar um time para a rodada única, que nós chamamos de time tiro curto, e vamos também atualizar o time principal, que é para a Liga Regularidade. Para o tiro curto nós vamos usar aqui o Mestre Mito 03, que é o nosso time para a Liga Tiro Curto, que nós vamos usar para essa rodada. E tiro curto, como vocês já têm acompanhado aqui no canal, é aquela competição que o que vale é a pontuação da rodada, portanto a gente pode arriscar à vontade, a gente pode colocar um time ousado, porque não vai interferir, já que o que vale é uma determinada rodada. É claro que se você perde muitas cartoletas em uma determinada rodada e precisa ganhar cartoletas, você apenas escala os seus times 2, 3, 4 rodadas para ganhar cartoletas e depois volta para competir novamente nas ligas tiro curto que você disputa. Falando em tiro curto, o primeiro jogo aqui da rodada 16 é Bragantino e Avaí. É uma das indicações nossas aqui, o tiro curto com a base do Bragantino. Claro que o Bragantino é um time que tem tomado muitos gols, não tem mantido o SG, mas uma hora o SG vai acontecer. E se muita gente tiver com medo de apostar no Bragantino, quem fez essa aposta pode sair na frente. Para essa rodada, o Bragantino é favorito sim contra o Avaí e pode manter esse SG. Então é o primeiro time que a gente vai sugerir aqui para tiro curto. Outro time óbvio para tiro curto é o Fluminense. Vem de 3 vitórias consecutivas, jogando bem, fazendo bons jogos. Então o Fluminense, obviamente, que é um tiro curto que a galera vai apostar muito. Pega um Ceará que nesse momento só tem 2 dúvidas, mas é um time que pode vir com alguns desfalques, com um time modificado, porque na próxima semana a gente tem Copa Brasil, né? E aí o Fluminense ainda seria mais favorito caso haja aqui um Ceará não com seus times, com seus jogadores titulares. Depois aqui Goiás e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense a gente já sabe que deve poupar. Então, nesse sentido, o Atlético Paranaense perde um pouco de força, mas mesmo assim é um time tiro curto que dá para apostar. O Atlético Paranaense também vem de 5 jogos sem perder, 3 vitórias consecutivas, incluindo uma vitória contra o Palmeiras no campo do Palmeiras. Obviamente que o Atlético Paranaense também é um tiro curto que dá para apostar. Esses 3 jogos, né, o do Bragantino, o do Fluminense e o do Atlético Paranaense, são jogos do sábado. Então, é mais fácil da gente saber uma escalação desses 3 times. Todas as vezes que você tiver com dúvida em relação a quem joga e quem não joga, tanto para computador como para celular, você baixa o aplicativo no celular ou aqui no computador, você vai no site do Joga 10 News, que aqui traz os times prováveis de todas as competições, Libertadores, etc., e do brasileiro também. Então, se a gente começar aqui pelo Fluminense, que pega... Não, vamos começar aqui pelo primeiro jogo. Pelo Bragantino, que pega o Avaí, todos os 2 times estão com suas peças titulares no momento, né? Arthur, Alejandro, Johan, a defesa inteira do Bragantino também está nesse momento provável. Obviamente que essa atualização aqui, ela é de hoje, 2 horas e 40 minutos da tarde, mas eles vão fazer uma atualização amanhã também, você tem que acompanhar a atualização. Fluminense do mesmo jeito, com o time titular nesse momento, olha... Até o formato aqui de como que o time atua, o campinho, eles fazem. O Fluminense pega o time do Ceará, que nesse momento tem 2 dúvidas, Sobral e Victor Luiz, o restante do time é titular. Aí vem o Atlético Paranaense que pega o Goiás. Como eu disse, o Atlético Paranaense tem um time que está muito mexido, né? Por exemplo, o Terans não está aqui, o Pablo não está, o Vitor Roque continua no ataque, é um bom nome para tiro curto, o Coelho também é um bom nome para tiro curto, assim como o Canobi, os 3 atacantes, né? Daria até para configurar eles em banco de reservas para time liga anual. Aí tem o Vitor Bueno, tem o Matheus Fernandes, o Eric, então é um time reserva, mas se você observar aqui a zaga do time do Atlético Paranaense, o Bento é titular, o Pedro Henrique é titular, Matheus Felipe foi titular durante muito tempo, saiu do time, está voltando, o Aber Vinícius é titular e o Orejuela já foi titular em vários times, então a defesa deles é uma defesa sólida, né? Então dá para apostar no SG em função disso. Então não custa nada, defesa do Atlético Paranaense, escolher um dos atacantes, Vitor Roque, por exemplo, que joga dentro da área, para tiro curto muito bom.
Aí depois tem aqui os outros times, ó, Corinthians, que tem aqui no ataque o Giovanni Santana como dúvida, mas tem os outros jogadores aqui, ó, a princípio, time titular com o Fábio Santos jogando como terceiro zagueiro, o que vai adiantar aqui tanto o Piton como o Rafael Ramos, que vão ter mais opções de assistência, etc., que jogam um pouco mais adiantado. Flamengo também, ó, titularíssimo, Pedro, por enquanto, aqui configurando no time principal. E aí você vai encontrar outros times aqui, ó, o Atlético com a possível volta do Zaratio, que ficou muito tempo afastado e pode voltar, só com o Mariano aqui de dúvida. Já o time do São Paulo com bastante dúvidas, né? Então São Paulo pode ter ali surpresas na escalação, o que pode favorecer o Atlético Mineiro também para tiro curto. E aí você tem os outros times. Lembrando da Copa do Brasil que eu falei, né? A gente tem aqui a tabela da Copa do Brasil. Então, na próxima semana a gente tem jogo do Santos contra o Corinthians, do Palmeiras contra o São Paulo, isso na quarta e na quinta-feira. Mas na terça-feira a gente tem Atlético Paranaense e Bahia, por isso que eu acho que o Atlético Paranaense pode poupar. A gente tem na terça-feira ainda Fluminense e Cruzeiro. E a gente tem na quarta-feira Fortaleza e Ceará. O Ceará precisa de ganhar o jogo, então assim, são muitas situações. Na quarta-feira também Atlético e Flamengo. Desculpa. Então assim, é por isso que a gente tem que tomar cuidado e olhar lá no Joga 10 News, tá? Outro site importante aqui que você pode avaliar, ó, é o Cartomante FC. Quem tem o aplicativo é muito bom, quem paga pelo aplicativo. Você pode olhar, por exemplo, as estatísticas dos jogadores. Ó, se a gente clicar aqui, ó, esse aqui é o time mais escalado no Nacional, no Brasil inteiro, nesse momento. Então, se você quiser, inclusive, copiar esse time que está aqui à esquerda, para tiro curto não vale, mas para liga regularidade, liga anual, esse é um ótimo time, ó. Já está escalado aqui para você, ó. Cano, Hulk e Rony no ataque, Scarpa, Arrascaeta e Veiga no meio, 2 do Bragantino, o Léo Ortiz na zaga e o Luan Cândido na lateral, o Gustavo Gomes do Palmeiras, do outro lado o Samuel Xavier na lateral, o goleiro do Santos e o técnico do Palmeiras. Se você quiser tirar um print, tá aí, dá para você escalar isso aí, tá bom? Vamos voltar aqui para nossa escalação do time tiro curto. Já falei aqui dos jogos que eu acho que são prováveis para você apostar. A gente vai nesse time aqui apostar no Bragantino. Existem outras opções, mas nós vamos apostar no Bragantino. Léo Ortiz, Natan na zaga. Nas laterais, Luan Cândido e Aderlan. Lembrando sempre, como eu sempre falo aqui no vídeo, né, de forma didática, que tiro curto você fecha uma defesa inteira, né, a gente chama isso de base. Você pega uma base inteira de um determinado time, ou seja, o treinador e os 5 defensores de um mesmo time. É por aqui que você começa a montar um time para tiro curto. Se você acha que o time tem potencial no meio e no ataque, você vai colocar um meio campista, que no nosso caso aqui é o Johan, e você vai colocar um atacante, que no nosso caso aqui é o Arthur. Se você quiser ainda mais, ou usar um pouco mais, você pode colocar até o Alejandro. Então você teria essas duas opções ali no ataque, correto? Então aí, se você colocar o Alejandro e o Arthur, sobrariam 3 vagas para você preencher o restante do seu time. Tirando aqui o provável do Bragantino. A gente teria Hulk e Cano como as melhores opções para o ataque, tanto para tiro curto como para a liga anual. Um terceiro atacante que eu acho que é bom para a rodada é o Igor Paixão. Daria para apostar também no Léo Gamalho, mas o Igor Paixão, mesmo sem gol, ele costuma pontuar positivamente. Seria uma terceira opção. O Marcos Leonardo dos Santos seria uma outra opção para o ataque. Nós temos muitos atacantes para a rodada. O Rony, empolgado com o gol de bicicleta, é um outro bom nome para a liga anual, para a liga regularidade. O Gabigol também é menos do que o Pedro, porque o Pedro é um cara que joga mais dentro da área, fez 4 gols agora na Libertadores, empolgadíssimo, é um excelente nome para a liga regularidade. Como aposta, vale o Pedro Raul, vale o Vargas, são 2 nomes que para a aposta valeria. O Arthur já está no time muito bom. O Coelho também como aposta vale muito. O Pablo nesse momento aqui no Cartola está como provável, mas vocês viram que no Joga 10 News não está. E a gente pararia por aí. Eu não teria outra opção para indicar. Então, a gente colocando aqui, por exemplo, o Cano, o Hulk ficaria de fora no nosso time tiro curto, porque a gente dobraria o Bragantino. Quem quiser colocar o Hulk, eu acho que é um excelente nome. E tiro curto, como precisa de ousadia, ao invés da gente colocar um capitão óbvio, que é o Arthur,
ou Iorra, que também seria um capitão óbvio, a gente vai apostar aqui no Alejandro. Então vamos manter ali 2 do Bragantino, porque é para tiro curto, mas vamos colocar o Alejandro. A Arrascaeta jogou muito, tem um confronto um pouco mais difícil contra o Corinthians, mas é um nome bom para a rodada como meio-campista. Ainda falando de meio-campista, o Rafael Veiga é excelente nome, Scarpa acho que é o melhor nome ainda, mais do que o Rafael Veiga, porque o Rafael Veiga jogou na Libertadores, pode ser poupado, enquanto o Scarpa é mais certeza de jogar, porque foi poupado na Libertadores. Como o Scarpa foi poupado na Libertadores, ele pode jogar agora nessa rodada e só tem pontuações positivas. Nátio Fernandes do Atlético é um outro nome muito interessante. Edenilson, o jogo do Inter só na segunda-feira, mas o Edenilson tem o pênalti a favor. Acho que para tiro curto, para liga anual, vale demais. Vou deixar ele aqui no meu time, mas a gente pode sugerir apostas para tiro curto, além desses que eu coloquei. Aqui no meio campo, pensando aqui no banco de reservas para a gente visualizar as apostas. A gente tem o Arias, que não é tanta aposta assim, que na última rodada fez 10 pontos. Acho que é um nome bom para colocar para tiro curto no meio. Se fosse para apostar, eu apostaria no Nonato. Nonato daria para apostar para um tiro curto. Ainda como aposta para tiro curto, a gente descendo aqui, a gente tem o Ganso do próprio Fluminense, que para aposta para tiro curto pode ser uma boa. Pode fazer um golzinho ali de falta, por exemplo, ou dar uma assistência. É um bom nome. Descendo, o Tyson, que até então não é bom assim de cartola, a média não é tão boa, mas para tiro curto, você precisa de repente um tiro curto maior, colocar algum jogador surpresa, o Tyson pode ser esse jogador, já que tiro curto tem que ter risco. O Tyson pode ser um nome assim interessante para colocar. Descendo aqui, vamos procurar se a gente vê algum outro nome aqui que a gente possa indicar. Eu acho que é isso. Se quiser apostar um pouquinho mais de ousadia, talvez o Piatti do Botafogo contra o Cuiabá. E é isso. Não vejo outras opções para sugerir como aposta. Já falei daquelas ali. Talvez um Juliano do Corinthians, alguma coisa assim nesse sentido, tá? Para o nosso banco de reservas aqui, a gente vai deixar o Arias. Continuando o nosso banco. No ataque, a gente tem jogadores muito baratos no ataque, então não sobram muitas opções. A gente tem, por exemplo, o Carlos de Penha, que é atacante no Cartola, mas joga muito como meia. Aí a gente tem o Lucas Braga, que eu acho que é melhor do que o Carlos de Penha para o banco de reservas. A gente tem o Canóbio, que para o banco de reservas eu acho que é o suficiente. E acho que é isso. Talvez um Matheus Nascimento aqui muito ousado, né, do Botafogo. Eu vou deixar o Canóbio no nosso banco de reservas aqui do time tiro curto. Terminando aqui o nosso banco de reservas tiro curto, para a gente montar lá o time de liga anual, atualizar o time de liga anual, que eu vou fazer a atualização também aqui. Aí tiro curto aqui, ó, o Mercado, né, na zaga. O Internacional também pode ser um tiro curto para correr por fora, porque o time do América é bem certinho. Lateral, ver o que a gente tem aqui. A gente teria o Moisés, Fábio Santos pelo pênalti, talvez valeria. Nino Paraíba. A gente tem aqui do Atlético Paranaense, ó, o Kelvin. Dá para colocar aqui no banco de reservas. E para finalizar o nosso time tiro curto, o goleiro. A gente tem boas opções aqui, ó. Tem um Tadeu que pode ser muito exigido contra o Atlético Paranaense. Tem um Gatito Fernandes que tem uma média até razoável. Mas o melhor nome que está aparecendo aqui para mim é o Daniel, do Internacional. Vamos colocar o Daniel no nosso banco. Está aqui o nosso banco de reservas do time tiro curto. Daniel do Inter no gol, Kelvin do Atlético Paranaense na lateral, Mercado do Inter, zagueiro. No meio campo, Arias do Fluminense e no ataque o Canóbio do Atlético Paranaense. Esse é o time reserva. O preço desse time aqui, 114 cartoletas,77, que dá para quase todo mundo escalar, muito barato. A defesa inteira do Bragantino com o técnico. No meio campo, Scarpa, Edenilson e Iorra. No ataque, uma dobra do Bragantino, Arthur e Alejandro. E o Cano aqui completando o ataque. Esse é o time tiro curto. Já finalizamos o time tiro curto. Vou atualizar aqui o time de liga anual, como a gente havia combinado. Deixa eu ver só se vai abrir para mim aqui a escalação do time. Não abriu. Abriu o time aqui
de liga tiro curto. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui rapidinho. Se eu consigo sair daqui, vou sair. Sair. Deixa eu ver se eu consigo escalar o outro time aqui rápido. Se eu conseguir escalar, beleza. Vamos lá. Vamos ver se vai entrar aqui. Acho que entrou. Time do canal do Professor FC. Esse é o time regularidade. Só para finalizar, já que a gente falou do time do canal, eu tenho que fazer aqui algumas substituições. Na verdade, a gente tinha uma aposta aqui no Alan Patrick, que nesse momento não está provável. Esse é o time para time regularidade. A gente vai trocar o capitão, não vou de Arthur capitão, vou de Cano. Mas vou fazer uma aposta aqui, vou tirar o Arthur desse time do canal. Vou apostar em um outro jogador para esse time do canal. Vou aproveitar o bom momento do Pedro e vou colocar o Pedro no ataque. Aqui no meio campo a gente vai substituir lá. Vamos colocar o Scarpa. A gente tinha um jogador do Inter. Aqui na defesa a gente está colocando triplicando o Fluminense. Acho que o Fluminense é muito bom para a rodada. O Luan Cândido na lateral a gente vai manter. Só conferir aqui se o nosso goleiro é o goleiro que é nulo, para a gente não perder pontos com o goleiro. O Daniel está no gol. Nosso banco de reservas a gente fez uma pequena mudança aqui, ó. A gente tem o o Coelho no ataque, o Rubem do Atlético no meio, Pedro Henrique do Atlético Paranaense, Abner Vinícius do Atlético Paranaense e Daniel do Inter na nosso banco de reservas. Esse time aqui custou 125 cartoleta,59, é a atualização do time regularidade. 3 do Fluminense na defesa, Samuel Xavier, Manuel e Nino, Luan Cândido na lateral. O Fernando Diniz é o técnico. No meio, Arias, Iorra e Scarpa. No ataque, Marcos Leonardo, Cano e Pedro. É um ataque um pouco diferente do que vai ser padrão da rodada. Tá aí o time escalado. Espero que vocês tenham gostado. Ao longo do vídeo dei sugestões e nós aqui escalamos 2 times. Um time para tiro curto e esse time que está aparecendo aqui na tela agora, que é o time para a Liga Regularidade. Um grande abraço a todos, não se esqueça de deixar o like, de compartilhar e de se inscrever no canal para ajudar aqui no crescimento do canal do professor. Fui!